Que domingo de poder, né? Eu sinto uma atmosfera que só Deus pode produzir. Não tem como o ser humano reproduzir essa atmosfera. E antes de começar o que eu separei, eu tenho que pontuar algumas coisas que estão no meu coração. Eu estava lá em casa antes de vir para cá, e Deus falou claramente no meu ouvido assim, ó, você vai ministrar sobre cura essa manhã. E eu falei, meu Deus, eu não sou disso, eu nem tenho essa fé desse tamanho. Estou sendo sincero com vocês. E eu falei, mas se Deus mandou o recado, eu vou só obedecer o recado. Eu lembro um testemunho de cura. Aquele pastor que era o vocalista de uma banda de rock, como é que chama aquele pastor? Rodolfo. Ele é um pregador fantástico, aquele rapaz. E ele falou que quando ele estava todo drogado, nem tinha se convertido ainda, foi aquelas irmãzinhas do coque fazer uma reunião na casa dele. Ele disse que a mulher nem orou para ele, só deu um recado: Deus está te curando. Ele disse: Deus me curou com um recado, porque Deus já faz. Quando Ele te manda um recado, que Ele já fez. Quem pode dizer amém? Eu falei: Deus, realmente eu só preciso de obedecer. Então eu quero que, se você se sentiu curado essa manhã, você vai procurar um líder e vai dizer o seu testemunho hoje. E se você só constatar isso depois, eu quero que você venha até aqui e conte o seu testemunho. Você pode dizer amém? Porque se Deus falou, é porque Ele já fez. E eu creio na sua cura em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Outra lição que eu quero fazer aqui um parêntese foi em relação ao testemunho que o Tiago e Débora, né? Que não o Tiago, que é da família o testemunho. Que lição que eu tiro aqui da história dessa família que nos abençoou com o seu testemunho? É que os princípios que Deus nos entrega nos salvam. Porque, entenda o seguinte: se eles não tivessem fé no princípio da vida, um conselho médico te faz retirar uma criança, sim ou não? O que protegeu eles foi a fé. O que protegeu eles foi a convicção de que Deus é um Deus soberano para reverter quadros. Quem não tem uma defesa da vida, até que um outro médico, repare, ele teve que ter um segundo médico para constatar um milagre. Tem gente que não procura um segundo médico, que entra em desespero da primeira notícia, sim ou não? Quem que já foi no médico, teve uma péssima notícia e ficou desanimado? Você fica preocupado até vir outros exames e desmistificar aquele quadro. Agora, repara, se não há um intervalo, se não há uma insistência da família em crer no poder da vida, em ser contra o aborto. Eu sou contra o aborto, entendeu? E não tenho medo de falar sobre isso, porque parece que virou um tabu falar o que nós somos contra ou a favor. Não, eu sou contra o aborto, sou a favor da vida, sempre a favor da vida. Eu creio no poder de Deus, que esse não é o primeiro nem o último testemunho que eu já ouvi de vários livramentos e quadros clínicos que Deus reverteu, né? Mas se a pessoa que não tem essa convicção, tinha o quê? Seguido o conselho, não de um médico, mas de vários médicos: retira a criança. Então, faça comigo: princípios me protegem a minha vida e das minhas gerações. Então, não abra mão daquilo que Deus semeou na sua vida como moral, como princípio, como algo que é fonte de vida e vida eterna. Porque isso vai ser o seu escudo, essa vai ser a sua blindagem. Quem não negocia princípios tem a blindagem celestial que te protege neste mundo tenebroso. Que o mundo de hoje é desanimador, ele é tenebroso. Mas a luz que está em nós dá alegria para este mundo. E podemos viver, podemos nos alegrar, podemos celebrar vitórias. Mesmo que por períodos curtos você entenda que foi uma derrota. Mas várias vezes eu já percebi que muitas derrotas que eu achei que eram derrotas eram preparações, eram curvas para vitórias que estavam chegando. Então eu quero dizer para você que aquilo que você pensa que é derrota é apenas uma curva, é um período temporário que está preparando você, que está te anunciando uma vitória breve que está chegando em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor, celebrar o nome dele? Deus é bom, meu irmão. Deus é maravilhoso. Nós temos que conhecê-lo. Nós temos que nos aproximar desse Deus revelado em Jesus Cristo, em nome de Jesus, tá? Então fala assim comigo. Fala para o seu irmão assim: só falta você.
Fala para o outro lado. Fala assim, só falta você. O que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer aqui um texto, e vou explicar esse texto, e vou dizer que muitas vezes o que nós não estamos vivendo é porque só falta você mergulhar, só falta você se entregar, só falta você se lançar no game. Fala assim para o teu irmão, se lança no game. Fala assim, vai de cabeça. Eu vejo que Deus vai, muitas vezes, ele vai alinhando as coisas, Ele vai preparando tudo, mas quando chega a hora de nós darmos o salto, de nós darmos o passo, há uma hesitação. Porque por vezes, quero que você entenda isso, por vezes não precisa nem sequer o recuo, basta a hesitação. E a hesitação é algo que você não consegue perceber muitas vezes. Ou você percebe, mas quem está ao seu lado não percebe. Ela não é propriamente um recuo. Para os outros você não está recuando, mas quando você hesita, você recua por dentro. E muitas vezes nós não conseguimos ir para um patamar maior, avançar um pouco mais com Deus, porque a hesitação te faz atrasar, te faz perder uma janela de oportunidade, né? Pensa comigo, se você for analisar de maneira macro o ministério de Jesus Cristo na Terra, é só você ser um pouquinho crítico, você vai ver que não foram todos os surdos que foram curados, foram? Ficaram surdos, ainda surdos, enquanto Jesus estava em terra, sim ou não? Ficaram mudos ainda mudos? Ficaram paralíticos ainda paralíticos? Ficaram endemoniados ainda endemoniados? Por quê? Se estava lá a fonte da vida, estava lá o homem com todo o poder, para fazer isso com todo o mundo, porque em algum momento alguém hesitou, alguém não deu ouvido, porque, queridos, uma cidade pequena, quando algo acontece, aquilo voa mais do que com a internet. Eu lembro que o mundo mudou muito, mas quando a gente não tinha tanto acesso à internet, eu cresci num mundo sem internet, no máximo era televisão, né? Mas não tinha fofoca, não tinha notícia ruim que era travada. Rapidamente, algo que vinha de fora, de outro país, chegava em todos os bairros do Brasil. Por quê? A notícia corre. Agora imagina isso em Jerusalém, quando você fica ouvindo que na Galileia, que lá em Cafarnaum, que lá em Genezaré, as pessoas estão sendo curadas. As pessoas falam que um homem alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Isso chega a Jerusalém. Então, no mínimo, alguém hesitou. Não deve ser verdade. Porque podia dar um passo para, deixa eu ouvir um pouco mais. Deixa eu entender um pouco mais. Deixa eu chegar mais perto dessa história para validar, para certificar se realmente é isso. Então, a hesitação, muitas vezes, fez com que quem poderia ser curado não foi curado. Foi o que Bartimeu não teve. Ele não teve hesitação. Quando ele sentiu que Jesus, aquele que ele estava ouvindo, as pessoas comentarem, né, que o cego, ele ouve muito bem. Ele tem um sentido apurado, e ele estava sempre na porta. Então, imagina, ele está na porta, as pessoas estão entrando, estão saindo o tempo todo, e estão comentando do seu dia a dia. Ele devia ser o maior fofoqueiro da cidade, que ele ouvia todas as histórias que passavam e que voltavam. Ele sabia todo mundo. E está um dia sentado e ouve alguém dizendo, está vindo aí Jesus, está vindo aí o que tem feito milagres, está vindo aí, ou alguns falando mal, está vindo aí o agitador, aquele que quer arrumar confusão. Cada um dá a sua versão da história. Ele estava ouvindo as versões todas. Quando ele vê que ele ia passar por ali, o que fala a Bíblia? Que ele começou a bradar, ao ponto dos apóstolos querer atrasá-lo, detê-lo, para que ele não falasse. Porque ele estava denunciando Jesus como filho de Davi. Que isso já era uma afronta, porque Davi era a linhagem real, que iria assumir o poder. E o Messias viria dessa casa. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, está pondo Jesus com um problema grande. Está denunciando uma potencial pessoa que vai tomar o reino, tanto o governo de Israel, como o governo do Sinédrio. Está pondo ele em problema, teoricamente. Mas ele era realmente essa pessoa, e Cristo não temia isso.
Só que ele não hesitou, o ponto é esse. Ele se arriscou, ele deu o passo. Quando as coisas se alinharam, quando o tempo dele passar ali chegou, quando o Deus que tinha que passar ali passou, ele se alinhou. Aí o só falta você acabou. Porque uniu Jesus, uniu o tempo certo e uniu a pessoa que precisava de ter esse favor. Estão me seguindo? Não falar para o seu irmão aí, está vendo? Só falta você. Esse é o tema. Abra comigo Mateus 4, 13. Vamos ler do 13 ao 17. Todos encontraram? E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, no confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Fala assim comigo, para que se cumprisse. Versículo 15. A terra de Zebulon e terra de Naftali, o caminho do mar além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Repara que Mateus está registrando uma profecia sendo cumprida, e ele cita Isaías. Se você for buscar o livro de Isaías, capítulo 9, se eu não me engano, é onde Isaías escreveu sobre Zebulon e Naftali, que era Cafarnaum, que é a terra da Galileia, onde Jesus inaugurou o seu ministério, né? Um texto que tinha já 500 anos de existência. Quando Mateus escreve isso, o texto que Isaías escreveu já tinha passado 500 anos de existência, tá? E Cafarnaum quer dizer o quê? Cidade do Consolador. Tudo que se vê Caf na Bíblia quer dizer vila, Caf. É uma palavra composta, ela não é junta, é Caf, Naum. Naum é um nome próprio. Temos o profeta Naum, por exemplo. Temos o nome Naum, que é uma derivação até de Noé, inclusive. Naum. Naum quer dizer o quê? Consolador. Cidade do Consolador. Agora imagina que tristeza. Uma cidade com nome nobre, cidade do Consolador, vivendo um tempo de trevas, um tempo de dor, porque o texto é poético, o texto nos leva para algo glorioso, que é, viu uma grande luz, certo? Você fica empolgado, porque o texto é poderoso. Você lê e fica, uau, a terra viu uma grande luz, Zebulon, caminho do mar, olha que poético. Além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Maravilhoso. O que nós ignoramos é que houve um tempo que estava na sombra, o quê? Da morte. Estava em trevas. Mas o batismo deles era a terra do Consolador. Olha que contraste estranho. Uma profecia sobre o nome e uma realidade totalmente amorfa ao nome. E muitas vezes esse é o quadro que a nossa vida encontra. É aqui que eu quero chegar com você. Quando eu digo só falta você, é isso. Só falta você dar o passo para fazer o alinhamento. Porque por vezes há um nome, há uma profecia, há uma voz profética sobre a minha vida, mas quando eu olho para a realidade da minha vida, eu encontro o quê? Eu encontro uma situação similar à de Cafarnaum, antes de Jesus se manifestar, que é um lugar de sombra da morte, um lugar de dor, um lugar de trevas, segundo a Bíblia está aqui relatando, né? O que fazer quando isso acontece? A questão é essa, porque por vezes o que fazer é simples, só falta você dar o passo, só falta você alinhar, só falta você rejeitar a tendência da hesitação, porque o ser humano hesita quando ele enfrenta o novo ou o desconhecido. Eu falo por mim, não sei você, mas se você for de carne e osso como eu, a tendência natural
do ser humano é o quê? É hesitar. E hesitar não é dar um passo para trás, e nem só não dar um passo para frente, é você perder o timing. Perder o timing. Timing é importante. Timing é uma janela de tempo que Deus desenha para a gente poder identificar que Ele está falando, que Ele está fazendo algo. O altar, muitas vezes, define um timing. Porque Deus configura um ambiente, igual hoje pela manhã. Não podemos, nem precisamos ir longe. Vamos analisar hoje pela manhã. A gente chega aqui, às vezes, desanimado, frio, sim ou não? A gente chega na raça de querer vir, né? Outros vêm animados, vêm, não, eu vou glorificar, teve uma vitória. Cada um está vivendo um momento, gente. O que está do seu lado não está no mesmo timing de vida que você está. Tem uns que estão regozijando vitórias maravilhosas, mas tem outros que estão sofrendo. Tem outros que estão passando dificuldades financeiras. Tem outros que estão passando medos do futuro, ansiedades. Então, todo mundo sorri para o outro. Estava bom pão de queijo hoje? Não estava? Estava maravilhoso, todo mundo sorrindo e tal. Mas, na realidade, dentro de cada um, tem a sua realidade. Então, por vezes, o mal da igreja é o cara que está triste achar que está todo mundo triste, e o que está alegre achar que está todo mundo alegre, e não consegue ler o tempo das coisas em cada pessoa. Aí, quando nós estamos num culto como esse, maravilhoso, as coisas começam a mudar, porque o vislumbre de uma melhora aparece, sim ou não? Você ouve uma palavra profética que conecta no seu coração. Olha, quem está aqui enfermo? Quem está? Aí você sentiu, olha, tem algo mudando, tem algo me chamando, se ligando no meu interior. Aí você se conecta. Aí quando você lê o timing, você encontra o quê? O altar. Só caminha para o altar quem tem boa leitura de timing, que entende que Deus está movendo o mundo espiritual para lançar o quê? Uma palavra. Repara, Zebulon é uma cidade, não é uma pessoa, mas houve uma palavra profética para Zebulon, para aquela cidade. Igual eu sei que já existem palavras proféticas para a sua vida, já foram lançadas. Antes de Isaías escrever no rolo a profecia sobre Zebulon, ela já existia, porque ela já estava na boca de Deus. Você consegue ver isso? Está na boca de Deus a palavra, e Ele escolhe alguém na terra para replicar o que já está na boca de Deus. Tem muita palavra que não está na boca do profeta sobre a sua vida, mas já está na boca de Deus. E se já está na boca de Deus, já está ecoando pelo mundo espiritual. Quem entendeu, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Não espere um profeta ser usado, porque o profeta está sempre atrasado. Por mais que o profeta ele é visionário para o homem, mas ele é atrasado no céu. Vou repetir. O profeta é um cara à frente do seu tempo. Não é porque ele vê o futuro, é porque Deus contou para ele um pedacinho do futuro. Entende? Eu vou tentar mexer um pouquinho com a sua cabeça, sem tentar embolar. Quando Deus olha para o mundo, ele vê o princípio e ele vê o fim. Faz assim, pega a sua mão, faz assim, ó, princípio, fim. Porque Deus está o quê? De fora. Então, quando ele olha para cá, ele te vê aqui, ele sabe, ele consegue te ver aqui, porque ele está fora do tempo. E esse Deus é tão poderoso, tenta alcançar essa ideia, porque é fora da nossa cabeça. Deus consegue visitar o futuro e consegue visitar o passado. Pastor, você está me deixando meio doido. Deus está fora. O tempo não atinge Deus. É que o nosso mal é que a gente quer analisar Deus nas premissas que estão sujeitas a nós. Então eu penso em Deus em relação ao tempo. Eu analiso Deus em relação ao espaço. Eu analiso Deus em relação à matéria, que são as condições que limitam a vida humana. Mas você tem que entender que Deus está fora, Ele não está sujeito ao tempo, Ele não está sujeito ao espaço, Ele não está sequer sujeito à matéria, Ele está fora disso. Então Ele olha para o mundo, Ele consegue acessar
o futuro, acessar o presente e acessar o passado. Se Deus acessa o passado e muda aqui alguma coisa, tudo muda aqui para frente. E quem viu aqueles filmes futuristas entende mais ou menos essa história, né? Os de volta para o futuro. Se você muda algo no passado, você muda tudo aqui para o futuro. A cruz é um elemento crucial. Porque ele olha para você e vê dois possíveis cenários no futuro. Se você se prostra na cruz, ele vê aqui na frente uma consequência final. Mas se você rejeita a cruz, tem um outro eu seu lá na frente com outras consequências. Vocês estão me entendendo? Então, o que ele faz com o profeta? Ele está aqui o profeta, ele olha aqui na frente, ele conta um pedacinho da história do futuro para o profeta. Ele foi na frente 500 anos, viu Jesus. Isaías vai nascer de uma virgem, vai ser chamado maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Registra esse pedacinho. Mas o profeta está também atrasado. Quem está à frente e fora do tempo é Deus. Então não espere que Deus use um profeta para te agitar em relação a uma palavra, porque as palavras de Deus para a sua vida já estão ecoando no mundo espiritual. Deus já determinou o seu futuro, a sua vitória, a sua conversão, a sua cura, tudo já está ligado, porque ele está fora do tempo. Quem se relaciona com a Bíblia, com a palavra, começa a vislumbrar aquilo que Deus já gerou no mundo espiritual. Isso é viver pela fé. A fé não é tão complicada quanto parece. A fé é o óbvio. A fé é quando o impossível se torna óbvio e acessível e acessável na sua vida. A fé é isso. A fé não é ai, eu estou ansioso, mas eu creio que vai dar certo. Não, a fé não é isso. A fé é tão simples que é difícil de explicar. A fé é quando você tem a certeza que aquilo que é impossível já está garantido. Não há hesitação, não há ansiedade. Deus entrega. É um recado que Deus entregou e você consolidou no coração como verdade. Então, repara que há um alinhamento profético. No caso de Zebulon, que é uma cidade, que é um povo, não havia escolha. Eles não tinham, né, eles estão estáticos, eles não são como nós, que podem escolher. Então, o que faltava para Zebulon viver a parte boa da profecia? Fala comigo assim: o tempo e o Deus, que a cidade existia. Então não tinha chegado o tempo da manifestação do Cristo. E o Cristo, que é o Deus, não tinha se manifestado em Zebulon. Quando essas três coisas se alinham, faça comigo, três coisas se alinham, prepara a bomba atômica espiritual, porque tudo vai acontecer. Quando chega o tempo de Deus, quando chega o Deus do tempo, e quando você, que estava faltando, entra em cenário, faz assim, alinhamento. Fala assim, o tempo, o Deus do tempo e eu. Quando as três coisas se alinham, quando eu tenho essa leitura, o milagre acontece. Porque tudo tem um tempo, debaixo do céu. A Bíblia fala sobre isso. A pergunta é, só falta você. Você vai se alinhar? Você vai dar o passo? Gostei, sim, é isso aí. Quem pode falar assim, sim, vou me alinhar, vou dar o passo, não vou mais hesitar, porque a leitura é bem clara. Repara que a guerra do inimigo é em uma só, é em tornar turva o seu conhecimento. O inferno fica desesperado quando eu chego aqui e tento te mostrar o tamanho de Deus, e como é que ele trabalha fora do tempo, e como é que em um clique a sua vida pode mudar se você entender e se posicionar. Porque tudo que o diabo trabalha é contra essa ideia. Tanto é que hoje em dia é tão óbvio isso, né? Que atualmente se criminaliza o bem, se criminaliza a honestidade, a transparência. Há uma oposição clara do mundo em relação ao cristianismo. Por quê? Porque nós pregamos o amor, porque nós pregamos que temos que dar
outra face, se der um tapa na minha face, que dê a outra face? Que lei que tem contra isso? De eu não querer reagir. Ah, mas o povo não é assim. Problema do povo. Mas a lei de Deus fala, se te derem um tapa na sua face, que você dê a outra. Se te pedirem a capa, entregue a capa. Se te pedirem para caminhar com você uma milha, caminhe a segunda milha. Que lei que tem contra isso? Que ética isso fere? Por que nós incomodamos tanto? Me responda isso. Se a explicação não é só espiritual, é uma guerra espiritual contra uma guerra celestial, uma guerra das trevas, tentando minar o que não pode ser minado. O amor não pode ser minado. Que lei que tem contra o amor? Que lei que tem contra o amor? Que lei que tem contra eu crer naquilo que eu creio? Por que aquilo que eu creio está se tornando feio ou ofensivo nos dias de hoje? Eu tenho que ter liberdade de crer naquilo que eu creio. Quem pode dizer amém? Aí você detecta o quê? Que há uma guerra infantil, que chega a ser infantil. Chega a ser assim, não tem lógica e inteligência nenhuma nessa linha que está ganhando força. Mas nós sempre fomos odiados. Por quê? Porque nós amamos, porque nós damos a outra face, porque nós perdoamos e até oramos pelos nossos inimigos. Que absurdo orar pelos inimigos. Pois é, essa é a igreja. Pode não ser que o que todo mundo faz, mas essa é a voz de comando do cabeça dela, ponto final. O que importa é a voz de quem deu o comando, não é se um faz ou outro não faz, não é se um rouba ou outro não rouba, isso não importa. O que importa é quem deu o comando. O que eu faço fere a integridade e a santidade de Jesus que deu o comando? De modo algum. Alguém pode até usar isso como um argumento, mas nada é tão forte que possa manchar um Deus todo-poderoso. Quem pode dizer amém? Ninguém pode ferir a imagem soberana de um Cristo, soberano, todo-poderoso. Aí o inferno vem e usa as nossas fragilidades, os nossos testemunhos de vida, para tentar minar e condicionar o Cristo. Não consegue, porque é um discurso infantil. Aí vem a questão que Jesus disse, e conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é essa, é você entender como é que esse Deus age. Um Deus de amor, um Deus maravilhoso. Estava tendo uma conversa, né, a gente teve esse final de semana que a pastora Viviane estava falando, e tivemos um tempo de comunhão, e eu passei um tempinho falando com a Bispa Mara, lá no café, conversamos muito, a gente já não se via há algum tempo, e falando sobre algumas coisas, né, que crente é assim, crente senta e fala de Bíblia, né? A gente começa a falar da vida e fala de pregação, fala de Bíblia, porque é o que move a gente, é o que edifica nós, né? Então isso é muito bacana, você senta e fala de Deus, fala da Bíblia, em vez de ficar falando da vida dos outros, que só te dá amargura, você sai ácido. Não, a gente vai falar de Deus, das maravilhas de Deus, as soluções de Deus para a família, para a humanidade. E falando um pouquinho sobre isso, a gente estava falando sobre a diferença entre amor e frequência. Atualmente, no mundo de hoje, fala-se muito sobre frequência. É uma linguagem de alinhamento, né? Porque alinhamento é frequência. Alinhamento é frequência. É quando você se alinha com pessoas com a mesma intenção que você tem e até as mesmas habilidades que você tem. Qual que é o problema? Não é errado isso. Isso é uma técnica de performance. Quem quer ser performista, quem quer ter alta performance, convém estar alinhado com pessoas que estão na frequência, que está dentro do sentido de conhecimento, habilidade, espírito que você está. Show. Qual que é o problema? Que se a igreja for lidar com esse modelo, ela já está fracassada. Porque escuta isso que eu vou te falar, quem se alinha por frequência, o projeto tem início e tem fim. Porque ninguém fica na mesma frequência a vida toda. As agendas vão mudando.
qual que é a base que mantém a família, que mantém a igreja? É o amor, porque o amor não depende da frequência. O amor, ele sustenta a diferença. Melhor que haja frequência, melhor que a gente se prepare, que a gente busque ajudar o outro, para cada um chegar no nível de conhecimento, de habilidade que o outro está, show, melhor. Mas se houver só essa preocupação, você vai falhar, porque você tem data para começar e data para terminar. Quando a premissa maior é o amor, mas não é o amor que você conhece, não, é o amor que Deus ensina, que é diferente do nosso conceito de amor. É um amor incondicional, é um amor que a gente decide amar. Quem é pai entende isso um pouquinho melhor, pai e mãe. Porque quando você nasce o seu filho, eu lembro que quando eu tive nosso primeiro filho, Gabriel, foi natural, eu comecei a falar comigo mesmo e tomar algumas decisões sozinho, em relação a como eu seria um pai. Por quê? Por causa do amor que eu decidi ter pelo meu filho. Eu comecei a definir o tipo de paternidade que eu ia exercer. Teve uma reflexão agora, em umas palavras lá, que eu estava lembrando sobre isso. Foi até o Paulo Mazzoni que pregou. Sobre você decidir quem você vai ser no futuro. A vida é sobre isso. É você decidir quem você vai ser no futuro. É você uma pessoa que está sempre pronta para ler o timing, para não hesitar, porque só falta você. Só falta você. Cristo fala sobre isso na parábola das 10 virgens, por exemplo. Porque não conseguiram ler o timing. Um grupo leu o timing e se manteve preparada para quando a janela aparecesse, elas pudessem o quê? Falar assim, avançar. Avançar. Teve um grupo que não se preparou. E quando veio a janela, ela não estava o quê? Preparada. Porque o tempo vai chegar. A questão é, você vai estar preparado quando o tempo se alinhar? Quando o momento chegar? Por isso que fala a Bíblia, sede vigilantes, orai, sem cessar. Orai. Então, eu lembro que quando meu primeiro filho nasceu, eu me deparei com decisões muito íntimas do padrão de homem que eu queria ser, de como que eu iria amar, até que ponto eu estaria disposto a amar. Aí você entende, poxa, tem a mãe chorando pelo menino lá no presídio, porque lá atrás ela decidiu, eu vou amar independente daquilo que ele se tornar. E ela vai amar e vai orar até o final. Porque foi uma pré-decisão que foi tomada lá atrás. Ela não hesitou, ela avançou, ela colocou o pescoço em risco. E mulher faz mais isso do que o homem, infelizmente. Então, é tempo de você pré-decidir o tipo de homem que você vai ser no futuro. O tipo de mulher que você vai ser no futuro. O tipo de filho que você quer ser para o seu pai. Chegou um tempo na minha vida, um pouco tardio, mas chegou onde eu pensei, que tipo de filho eu vou querer ser para o meu pai, contar para os seus amigos que eu sou? Agora eu ponho isso para você, que tipo de crente eu quero ser, para quando alguém olhar para a igreja, ter um modelo? São pré-decisões, que muitas vezes exigem algumas renúncias, pedem de nós alguns sacrifícios, às vezes não necessários, mas para manter a integridade do nome de Deus em nossas vidas. Quem pode dizer amém? Então, igual Zebulon teve um batismo de glória para o futuro e suportou o tempo de trevas, o tempo de vale da morte, nós temos que pré-decidir, estar pronto para não desistir no dia da angústia. Porque a janela de glória, a janela de intervenção de Deus,
ela existe e ela vai chegar. Quem pode dizer amém? O Deus que pode ver no futuro, Ele já viu o tempo da sua evolução e já marcou a data aqui para te encontrar. Qual é o nosso trabalho? Eu tenho só que estar pronto. Eu tenho só que estar em pé. Eu tenho só que estar preparado para quando esse dia chegar, receber esse presente, essa glória. Porque Deus não gera o ser humano e depois entrega um propósito. Entenda isso. Você não foi gerado para depois ser dado um propósito na sua vida. Deus criou um propósito e lançou você nesse mundo. Quero ouvir um amém. Você foi lançado, você nasceu porque Deus fez nascer antes um propósito na sua vida. E se há propósito, há uma palavra, há um desígnio, há uma vitória lá na frente. Porque todo propósito serve para glorificar o nome do Senhor. A sua vida, você, o seu nome, tudo que Deus te deu tem um propósito: glorificar o nome do Deus vivo, fazer conhecido o Cristo Salvador, e ser uma referência para quem está mais fraco, uma inspiração para quem está ao seu lado, e você como instrumento, como uma espada na mão de Deus, glorificando ao Senhor com as suas vitórias e com a sua caminhada em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. A luz é Jesus, Ele está pronto para raiar, para se manifestar, para brilhar na sua vida, na sua história. Sempre que Deus brilha, sempre que Deus vem para o barco, sempre que Deus vem para a minha cidade, seja física, seja emocional, seja espiritual, a luz brilha, o raiar se manifesta. Quando nós visitamos nosso passado, a gente vê que muitas vezes quando faltava alguma coisa é porque faltava o raiar, faltava o brilho, faltava o Deus. Porque nós hesitávamos percorrer o caminho que Ele se manifesta. Mas quando você percorre o caminho da sua manifestação, Ele se manifesta e vem o refrigério, vem o brilho. A vida não é um romance. Fala para o irmão aí, a vida não é um romance. O mundo romantiza as coisas, e a igreja também romantiza uma vida perfeita. Uma vida, se eu sou crente, nada vai dar errado. Eu estou pronto para mudar a metodologia se você me mostrar isso na Bíblia, mas eu não vejo isso na Bíblia. Eu sei que há um potencial de que tudo se resolva. Terra de Zebulon e Naftali, né? Há um potencial. Cafarnaum, cidade do Consolador. Mas você olha e você vê o quê? Um caos. Mas tinha potencial? Tinha. Faltava o quê? O tempo e a manifestação. Fala assim, tempo e manifestação. Mas já existia a voz profética. Cafarnaum, cidade do Consolador. Então eu tenho que estar pronto para isso. Estar pronto para essas três coisas, né? E avançar. E saber e esperar. Sentados, descansando, mesmo com o problema. A frase que eu mais repudio e que eu ouço com frequência: se for de Deus, vai dar tudo certo. Eu próprio já falei isso algumas vezes, mas não é verdade. Se for de Deus, a frase é essa, você pode usar essa frase, mas você muda ela um pouquinho. Se for de Deus, vai acontecer, mesmo dando tudo errado. Fala assim comigo, se for de Deus, vai acontecer, mesmo dando tudo errado. É assim que é. A frase é essa, porque quando você começa a frase, se for de Deus, já está errado, você já errou, pode recuar. Porque o nosso mal é avançar e depois perguntar, é aqui mesmo, Deus? Está certo esse caminho? Não, está errado. Isso revela uma prática
errada do crente, que ele se move porque ele sentiu, se move porque teve fome, sede e ambição, e depois pergunta se o caminho está certo. Aí sim, aí a gente está sobre e aí, Deus, é seu? É de você? Não é? Aí vem uma dificuldadezinha, você já recua, não é de Deus. Não é de Deus, não é de Deus e tal. Mas tem coisa que é de Deus e que tem dificuldade. Pastor, então qual que é a prática correta? É você aguardar a voz dele, aguardar o recado e ir. Porque se você vai debaixo de que Deus falou, meu amigo, pode chover canivete. Eu tenho certeza que você não vai recuar. Levante quantos Golias levantar. Venha qualquer problema que vier, você não vai parar. Se você tiver a convicção lá atrás de que Deus te mandou, vai para ali, faz isso. Eu te quero fazendo isso, dessa maneira. Levante o que for obstáculo. Você vai permanecer e vai vencer cada obstáculo que aparecer. Por isso que é importante você orar antes de casar, por exemplo. Não, eu vou casar. Não, eu tenho que ter convicção de que Deus está nessa relação. De que ele validou esse casamento, porque vai ter problema. Casamentos têm crises, meu irmão. Não tem como não ter crise no casamento. O que vai te fazer sustentar a sua crise? É a convicção de que Deus uniu você com aquela mulher maravilhosa, mas teimosa. Sem nenhum recado, claro. Eu estou falando do povo. Não quero problema, é geral. A minha é diferente. Mas a convicção de que Deus uniu você lá atrás com aquela pessoa é o que vai sustentar as crises futuras, porque infelizmente nem tem que profetizar, vai ter problema. Porque tem diferenças claras de perfis, de visão. Mas o que mantém você vencendo e orando e se adaptando e renunciando, recuando, avançando é a convicção plena de que Deus uniu vocês. Mas é dos dois. Porque às vezes tem um que tem toda a convicção plena e o outro não tem. Tem que ser os dois com essa convicção. Isso você também põe para o ministério, põe para os negócios, põe em tudo. Queridos, não dê um passo se Deus não te falar, vai. Mas também não fique parado. Se ele te falar que tem que ir e você venha hesitar. Avance sempre, porque Deus é com você. Eu quero encerrar esse culto hoje dizendo que eu creio plenamente que o tempo de Deus e da sua manifestação chegou. O tempo de Deus, quando a gente olha a Bíblia, é assustador. Eu tento não falar sobre isso para não gerar pânico na igreja, mas, queridos, você olha para a Bíblia, para as profecias, é de bradar aos céus. Quando você olha para o mundo que nós estamos vivendo, a geopolítica, os movimentos no Médio Oriente, nem vou aprofundar, senão vou acabar entrando no tema. Você vê o cenário profético para a consumação dos séculos. Lembra? Deus olha de fora e ele vê o quê? Ele vê o futuro. E ele conta um pedacinho. Ele fala assim, João, estava lá João em Patmos, né? Preso, exilado. João que escreveu Apocalipse. Que quer dizer o que Apocalipse? Quem sabe? Revelação. Não é fim do mundo, é revelação. Aí Deus olha para o final e fala, João, registra aí. Registra essa parte do final nesse livro aqui. E ele pôs lá, revelação, que é Apocalipse em grego, e um spoiler. Quando você começa a analisar esse spoiler, vai lá em Daniel, você vai para Daniel. Daniel, muito antes de Isaías sequer, um texto antiguíssimo. Ele vai e mostra visões que não se compreendiam naquela época, só se compreende hoje com a tecnologia que se avançou. Daniel viu coisas modernas que ele não conseguia registrar e deu nomes de animais para tentar registrar o futuro que ele enxergou. Olha que louco. Quando você pega tudo isso, você vê que esse movimento geopolítico preparando um lançamento para uma paz suprema. Quem tá acompanhando isso aí? Há uma preparação mundial para um lançamento de uma
paz suprema, que é o cenário que a Bíblia me revelou. Lá quando eu me converti, estudei um pouquinho de escatologia, fala que tinha que existir para que o anticristo se manifestasse. O apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, deu detalhes riquíssimos, com muita riqueza sobre todos esses temas. Então, é o tempo da consumação, é o tempo da manifestação do poder de Deus na terra. E a igreja vai ter muita força nesse tempo, sabe por quê? Porque fala assim a profecia: haverão guerras, rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, e este evangelho, fala assim comigo, fala assim, este evangelho, fala assim, o da cruz, meu irmão, não é o a chave da sua vitória do seu carro, não, é o da cruz, fala da cruz, e este evangelho da cruz será pregado por toda a terra, fala assim, e então virá o fim. Repara, esse texto mostra um pré-requisito antes do fim e revela um poder imenso da igreja, uma influência imensa da igreja, ao ponto de sua voz alcançar toda a terra. Então, o que vai preceder o fim não é bomba. Fala assim, alegria. É alegria, é júbilo. E muitos aí vão ser surpreendidos, porque quando nós estamos alegres, abaixamos o quê? A guarda. Quando estamos alegres, abaixamos a guarda. E o tempo que precede o fim é de grande poder, é de grande glória, de grande alegria na igreja. Mas vai se manifestar, esse tempo está se manifestando. E esse tempo, ele vai encontrar muitos Cafarnaúns, muitos Zebulons, muitos Naftalis, que vão se manifestar com poder, com ministério, com autoridade, com força, com glória, com vitórias, com um só propósito: coração quebrantado para toda vitória, glorificar o nome do Senhor Jesus. Contudo, só prepare o seu coração, porque o que Deus não... Se Deus atrasa alguma bênção, é porque o coração não está pronto para entregar a Ele a glória. Vou repetir essa frase para a gente poder encerrar. Se Deus atrasa algum tempo uma bênção, é porque o coração não está pronto para entregar a Ele a sua glória. Todo coração que ele vê que tem tendência a achar que foi Ele que fez no futuro, ele vai atrasar a bênção, atrasar a sua manifestação. Fala assim, misericórdia. Fala assim, Senhor, me dê um coração puro, né? Tem aquela frase de Isaías, a oração de Isaías, né? Senhor, cria em mim um coração puro, coloque em mim um espírito inabalável. Cara, essa palavra cria em mim é a mesma expressão no hebraico da palavra criar o universo. Davi, quando ele ora, é porque ele se conhece, ele sabe que ele era pecador, ele era só um bom guerreiro, mas ele caiu em alguns pontos de caráter muito forte. Ele sabia as suas fraquezas e fragilidades. E quando ele ora, ele usa a expressão hebraica que revela o poder de Deus de criar o universo. Ou seja, Senhor, eu sou tão ruim, olha só, isso quer dizer, Senhor, eu sou tão ruim, tão pecador, que usa o poder que você criou o universo para criar o meu coração. Porque ele é tão imperfeito que só o seu poder pode fazer alguma coisa aqui dentro. E me deu um espírito inabalável. Por que essa oração? Porque ele se abalou em espírito quando caiu com Betseba. Ele sabia que ele tinha duas coisas fracas: o coração fraco e o espírito dele era abalável, e foi abalado com algumas rasteiras espirituais que ele sofreu. Ele fala, criar, usa o poder que você usou para criar o universo e atua no meu coração. Usa o poder que você usou para criar o universo e coloque em mim um espírito inabalável. E mesmo assim, Davi é conhecido como um homem segundo o quê? O coração de Deus. Fique em pé onde você está. A salvação é uma obra de Deus. A salvação é algo que Deus produz em nós.
Quando você vem para a cruz, você se converte. Pode vir aqui para frente. Quando você vem para a cruz, você se entrega ao Senhor e se arrepende. Mas quem te salva é o poder de Deus. Quem pode dizer amém? Sem esse poder, não se produz salvação. Nenhum ritual, entenda isso, olha para cá. Nenhum ritual tem poder de salvar. O batismo tem um sentido muito poderoso, mas muitas vezes ele é só um ritual, quero te dizer isso, e que não está salvando ninguém, porque a água física não vai salvar ninguém. Se não houver se o Espírito Santo não produzir em você uma nova criatura, não há salvação. Mas o que precede a ação do Espírito, fala assim, alinhamento. Fala assim, só falta você. Fala assim, nesse caso, o você sou eu. Entendeu? Se não houver o alinhamento do arrependimento, do tempo, qual que é o tempo? A pregação define o tempo. O atalaia define o tempo. Fala sobre atalaia, a Bíblia. Quando eu prego, eu anuncio o Evangelho, eu te chamo para Cristo, eu estou anunciando o tempo, chegou o tempo. Olha só o que fala aqui no versículo final do texto que eu li. Lá embaixo, 17. Desde então, começou Jesus a pregar, a dizer, arrependei-nos, porque é o que? Chegado, fala assim, chegado. Fala assim, tempo. É chegado o reino dos céus. Quando a pregação do reino chega o tempo, quero ouvir um aleluia. Quando a pregação do reino chega, o tempo se estabelece. Aí só falta você. Entendeu? Só falta você. Só falta você, porque a pregação determina o tempo. O Deus que mandou a pregação, ele se faz presente. Só falta você. Só falta você. Quando você se... Eu estou me arrepiando todo aqui só falando sobre isso, gente. Quando você se alinha com o tempo, com a pregação, Deus produz a salvação. Você produz o arrependimento, mas Deus produz a salvação. Salvação não é fabricada na igreja, ela é um milagre que vem do céu. É uma alegria inexplicável que nasce dentro de você. Por quê? Porque você se arrependeu. No tempo da pregação, o Deus da pregação se manifestou e a salvação brotou. É chegado o tempo, é chegado o reino de Deus. Eu só estou fazendo hoje o que os meus irmãos no passado fizeram até morrer martirizados, replicando a mesma mensagem de que é chegado o reino de Deus, é chegado o tempo para a mudança da tua vida, da tua história, do teu interior. Tudo pode mudar se você alinhar a sua vida com o tempo e com o Deus que manipula esse tempo, em nome de Jesus. Dê uma pausa ao Senhor bem forte, glorifica ao Senhor.